Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter e uma informação muito importante sobre um reforço fundamental para o técnico Roger Machado. Também falamos sobre jogador que está deixando o Internacional. Vamos entender essa história depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sem mais delongas, bora falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, nesta segunda-feira, muito bom dia, boa tarde a todos. Estou de volta aqui no canal para a gente conversar, claro, sobre o Internacional, trazer as novidades e principalmente uma informação muito importante que foi trazida pelo meu colega Leonardo Moll, setorista de Inter da Rádio Bandeirantes. Ele trouxe a seguinte informação: o goleiro Sérgio Rocher foi liberado nesta segunda-feira e está trabalhando normalmente com o grupo de jogadores. No fim de semana, o Rocher não estava ainda liberado pelo departamento médico, fazia atividades específicas, individuais, com os fisioterapeutas, com os médicos do Internacional, e nesta segunda ele foi liberado, está trabalhando normalmente no CT do Internacional, e essa é uma informação muito importante, galera, porque o Rocher é titular do time do Internacional, inclusive deve retornar já na partida contra o Vitória, jogo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 12 de julho, o Inter que vai ter aí um período ainda de preparação para essa partida, e tudo indica que Rocher estará entre os titulares. Assim como outros dois jogadores que também têm o retorno esperado para a partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Eu estou falando do Vitor Gabriel, que já treina também com o grupo, recuperado de uma lesão muscular, deve ser titular ao lado do Vitão, na zaga do Internacional, e também o Johan Carboneiro, atacante que está há um bom tempo já afastado, se eu não me engano quase 2 meses o Inter não tem o Carboneiro à disposição, e agora ele volta a ficar disponível e deve ser titular. E vamos lembrar, né, pessoal, o Inter tinha um problema sem o Carboneiro de não encontrar um jogador que se firmasse no lado do campo, ao lado do Wesley, né, fazendo essa dupla de ponteiros. O Inter tentou o Vitinho, tentou o Tabata, até o Gabriel Carvalho teve a sua chance, mas não conseguiu se afirmar, ninguém conseguiu se afirmar sem o Carboneiro, que agora retorna ao time titular. Reforços importantes para o técnico Roger Machado, visando essa sequência dura e que o Inter projeta pontos, projeta pontuar bastante nessa retomada do Campeonato Brasileiro para tentar escapar momentaneamente da zona de rebaixamento. E eu citei, pessoal, um atacante que pode estar de saída do Internacional. Aliás, hoje é o dia D para a permanência desse jogador. Eu estou falando de Vitinho, atacante que está cedido ao Internacional, tem contrato até hoje. O contrato se encerra nesta segunda-feira, dia 30 de junho. O Inter ainda segue aguardando uma normativa da FIFA para que esse jogador permaneça por aqui. Mas, por hora, essa normativa ainda não foi publicada. Inclusive, eu estava até pesquisando e antes, nos anos anteriores, a FIFA já havia liberado a essa altura do campeonato a nova normativa, o que pode dar um indicativo ao Internacional de que essa normativa possa não ser prorrogada. E aí o Inter vai perder o jogador que volta ao Dínamo de Kiev. Eu estou entrando em contato com algumas pessoas próximas do Vitinho para saber exatamente qual a situação desse jogador, qual a orientação que ele recebeu, mas por enquanto não recebi uma resposta nem do Inter, nem do staff do jogador. Por enquanto, a tendência é que ele não permaneça no Internacional. Embora, pessoal, eu repito, a informação que eu já havia aqui trazido no canal. Para o Inter, a situação estava tranquila. O Inter aguardava um posicionamento da FIFA, da entidade máxima do futebol, e acreditava na permanência do Vitinho. Mas, repito, por hora, essa normativa não foi publicada e, por enquanto, o jogador deve seguir para o Dínamo de Kiev. O Inter perde um atacante, o que faz ainda mais o Inter buscar no mercado um jogador
com essas características. Eu reforço aqui a informação que trouxe também no fim de semana sobre o Inter estar buscando um atacante na Europa, um atacante que preferencialmente joga pelo lado direito. E aí vocês podem unir o útil ao agradável, unir as informações, concatená-las. Se o Inter está prestes a perder o Vitinho, faz sentido que busque um atacante pelo lado direito. Esse é o mercado se movimentando bastante nas últimas horas pelo Internacional. E terminando esse vídeo, eu quero falar, pessoal, sobre Alan Patrick, o camisa 10 do Inter, que está treinando também normalmente no CT Parque Gigante, estará à disposição nessa retomada do futebol brasileiro, mas o Rafinha, que é jogador da seleção brasileira, declarado torcedor do Internacional, jogador do Barcelona, um dos concorrentes à Bola de Ouro no final desta temporada europeia, jogador que vem em grande fase na Europa, concedeu uma entrevista ao GE, ao Globo Esporte, da RBS TV, e falou sobre Alan Patrick, sobre quem sabe ser convocado para a seleção brasileira. E o Rafinha defendeu a convocação do Alan Patrick, dizendo que é um jogador que vive uma fase extraordinária, que é um camisa 10 que a seleção talvez hoje não tenha, um jogador de acalmar o jogo, de escolher a melhor jogada. Então, para o Rafinha, o importante titular da seleção brasileira, Alan Patrick, sim, merecia uma convocação do técnico Carlo Ancelotti. Eu lembro aqui que ele já esteve presente na lista dos 50 nomes que estavam entregues à FIFA na última convocação. O Ancelotti acabou escolhendo 26, deixou de fora o camisa 10 do Internacional. Acho que, sinceramente, não vejo mais espaço para o Alan Patrick na seleção brasileira. É um jogador que tem muita qualidade, sim, mas não sei se a nível competitivo de uma Copa América, de uma Copa do Mundo, por exemplo. A gente viu no final de semana o Arrascaeta, jogador do Flamengo, sendo completamente anulado pelos jogadores do Bayern de Munique, dando a entender que sim, o futebol brasileiro ainda está muito distante, até fisicamente, em termos de intensidade, para os principais jogos contra, principalmente, times europeus. Então, eu não acredito em uma convocação futura do Alan Patrick. Bom para o Inter, que não perde o jogador, deixa ele aqui fazendo seu trabalho no Internacional. Tá certo, pessoal? Aliás, falando em Flamengo, Pulgar, volante flamenguista, teve uma fratura no pé direito e não deve ser jogador útil para a partida contra o Internacional. Deve estar no departamento médico, teve uma grave lesão na partida contra o Bayern de Munique. Lembrando que o Flamengo já não conta com a Arrascaeta para o jogo da ida, está suspenso, não joga no Maracanã e há uma grande possibilidade de não ter o Gerson, que está muito próximo de ser reforço do Zenit da Rússia. É claro que o Flamengo vai se reforçar bastante nessa janela de transferências, também em decorrência desses problemas que tem para a partida contra o Internacional. Tá certo? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, também comenta aqui embaixo a tua opinião, é muito importante para que a gente possa ter um grande debate aqui nos comentários. Eu volto ainda hoje, pessoal, nesta segunda-feira à noite, para a gente falar mais do Inter aqui no canal. Um abraço e até a próxima!